Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, diz: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esta parábola do semeador, Jesus apresenta as condições do coração humano, porque a mensagem do Evangelho de Cristo, ela é transmitida a todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz uma referência a respeito dessa condição. Há muitos que questionam e querem questionar a Deus, muitas vezes por um momento de sofrimento, muitas vezes por decepções, até mesmo religiosas. As religiões, elas decepcionam. As religiões, elas trazem decepção. Mas aqueles que se voltam para Deus, eles recebem de Deus e pela palavra uma vida, porque a palavra de Deus é vida. E quando se recebe a palavra de Deus com o coração, ela se torna vida. Mas quando não ou a recebe ou a rejeita, ela se torna morte. Por isto, aqui no 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo escreve: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência àqueles que conheceram a Cristo, aqueles que já andaram com Cristo, aqueles que serviram a Cristo. Mas em dado momento, deram ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, porque deixaram a fé em Cristo e se apostataram da fé. Ou seja, voltaram atrás, mudaram. Eles não deixaram de falar de Jesus, não deixaram de falarem de Deus,
mas as suas ações, as suas práticas, seria e são, nos dias de hoje, contrária ao princípio do Evangelho. Então muitos estão ditando regras, muitos estão trazendo textos bíblicos, como se um texto bíblico valesse para todo mundo. A palavra de Deus é o texto e o seu contexto. Não existe versículos isolados. A cada versículo tem a sua interpretação. Se subirmos alguns versículos acima ou descer abaixo, nós temos a explicação. Mas esses que apostataram da fé, eles ficam trazendo textos bíblicos de forma generalizada. Não existe nenhum texto bíblico generalizado. Por exemplo, há muitos que fazem uma campanha, vamos fazer a campanha de Jericó. Então, ponha lá a igreja para fazer uma roda, para rodar, como se os muros de Jericó fossem derribados. Ora, os muros de Jericó, eles realmente foram derribados pelo poder de Deus. Mas no dia de hoje, quem faz isso está fazendo um misticismo. Porque a fé em Jesus é que cura, é que liberta, é que salva o mais vil dos pecadores. Não é práticas, jargões. As pessoas ficam dando patuás para as pessoas da igreja. As pessoas ficam dando fitinha para colocar no pulso. Essa fitinha vai te proteger. Como assim? Isso é misticismo. Se a pessoa não crê no poder da palavra, no poder do nome de Jesus, não tem nenhuma proteção para ela. Ela está no misticismo. O outro dia, alguém que ajunta multidões e multidões aí, estava passando uma fórmula para que as pessoas recebessem uma bênção de Deus. Passando, por exemplo, Salmo 91, você vai recitar o Salmo 91 por 6 dias, parece, não sei quanto, e depois desse tempo a tua bênção vai chegar. Não existe isto. Isso é misticismo. Isso é o espírito do anticristo. As pessoas precisam crer nas palavras de Jesus. E essa parábola do semeador é exatamente nessas condições em que aqueles que estavam ouvindo, como estavam com os seus ouvidos fechados para a mensagem do Messias, estava com seus olhos cegos, tapados, para entender, para ver que em Jesus estava o próprio Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, e isso também é outro ponto sério para os dias de hoje. Aqui no capítulo 3 de Mateus, versículo 13, nos fala sobre o batismo de Jesus. E diz então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele o permitiu.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, quando rejeitaram Jesus como Messias, eles rejeitaram o próprio Deus. O Deus que os havia tirado da escravidão do Egito, o Deus que, através dos séculos, foi um Deus que sempre deu livramento para este povo de Israel, mas mesmo assim, eles continuaram e continuam com o coração endurecido e com os ouvidos tapados para contemplar Jesus como Messias. Então, nesta parábola que Jesus estava apresentando, os seus ouvintes não estavam entendendo nenhuma das parábolas apresentadas aqui no capítulo 13, os seus ouvintes estavam entendendo. Então foi por esse motivo que houve um questionamento por parte dos discípulos. Por quê? Que Jesus falava em parábolas. Era exatamente para que eles pudessem ouvir a respeito do reino de Deus, mas também não viessem compreender, não viessem a ter os ouvidos abertos e nem os olhos, para que Jesus como Messias. Mas Jesus, ele começa a explicar aos seus discípulos. Aí no versículo 18, Jesus diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, não dá fruto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o Evangelho, Jesus está falando sobre o Evangelho. O Evangelho é pregado e anunciado ao mundo, a todos. E é por isso que a Igreja de Cristo, ela se esforça, ela se empenha a pregar o Evangelho, para que as pessoas possam receber, possam crer na obra que Cristo realizou, para ter os seus pecados perdoados e para ter a salvação da sua alma. Mas veja que existem vários empecilhos, vários meios. É a mesma palavra que é semeada no coração do homem. Mas existe um opositor,
existe aquele que controla o mundo, aquele que oferece as coisas mundanas, aquele que oferece as vantagens, as riquezas. E é por isso que existe a apostasia. Porque a apostasia são aqueles que começaram também com a verdade de Cristo, tiveram a oportunidade de aceitar, receber a Cristo, mas em dado momento, quando é chegada a angústia, quando é chegada a perseguição, por causa da palavra, por causa do Evangelho, logo se ofende, ou seja, aceita outras propostas mais amenas, que não vai ter tanta cobrança, mas muito pelo contrário, vai lhes oferecer coisas que agradam ao seu próprio coração. Então, primeiramente, nós temos que, quando a palavra, o Evangelho é pregado, é anunciado, primeiro ponto, vem o maligno. Isto é constatado quando as pessoas têm um encontro com Cristo e ela sente aquela alegria, aquele regozijo, porque a vida daquele que recebe a Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, é mudada, é transformada no poder de Deus. E aquela pessoa, quando volta para a sua casa, para a sua família, e começa a relatar aquela experiência que ela teve, aquele encontro maravilhoso com Cristo na sua vida, a pessoa muitas vezes era uma pessoa dominada pelo vício do alcoolismo, das drogas. As pessoas tinham uma vida em que a própria família, ela se incomodava com aquela situação. Mas quando a pessoa vem e fala que teve um encontro com Cristo, a família de momento já se posiciona contrária. A família já quer defender a sua religião. A família quer dizer, mas agora você vai ser crente, agora você vai deixar a nossa religião, agora você não vai estar conosco mais. Assim que é visto o salvo em Cristo. Então esta ação familiar é uma ação do maligno. É uma ação que vem para tirar aquela alegria, para tirar aquela perspectiva que a pessoa tem com a vida com Cristo. E aí, então, vem o maligno, diz Jesus, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou seja, essa pessoa estava em algum lugar, poderia nem ser dentro de uma igreja, poderia ser até mesmo uma rua, mas ouviu a mensagem do Evangelho e ali mesmo, naquele lugar, teve a sua decisão para Cristo, mas não teve como permanecer, porque a influência das religiões, a influência do mundo não permitiu que aquela semente germinasse no seu coração. Tem também aquela semente que caiu em pedregais. É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas nos pedregais não tem base para que aquela semente possa germinar. Então, como não tem raiz,
em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, não tendo raiz, não tem sustentação. Então, a primeira investida que advém contra ela se ofende. Muitas pessoas se ofendem dentro da própria igreja. Muitas vezes uma palavra, uma mensagem que é pregada, muitas vezes a pessoa se sente ofendida, mas Deus está falando com ela para que ela tome uma posição, tome um rumo diferente, e ela acha que muitas vezes o pregador está pregando para ela. Nenhum pregador vai pregar para uma única pessoa. A mensagem da palavra de Deus é para todos, e em cada coração a palavra, pelo Espírito Santo de Deus, ela trabalha de uma forma diferente, mais poderosa, para que as pessoas possam se firmar. Mas muitas que se ofendem. Outras se ofendem porque algum irmão, alguma irmã falou alguma palavra que não foi lhe agradável. Então ela prefere sair da igreja, ir embora, deixar tudo e abandonar aquilo que ela recebeu. E também tem aquela que foi semeada entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, muitos estão pregando, falando de Deus, falando de Jesus, mas são palavras infrutíferas. É o que nós acabamos de citar alguns exemplos, daqueles que estão dando patuás para as pessoas, para que as pessoas recebam alguma coisa de Deus. Deus não é agiota. O que nós recebemos de Deus é pela fé. E escreve o escritor aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então quem não ora, quem não dá atenção à palavra, quem não busca na palavra as verdades, eles vão ficar sufocados. São os espinhos que sufocam. E fica infrutífera. Não ficam sem a palavra, mas ficam infrutífera. Ficam apresentando a palavra, mas sem resultado, sem fruto. São heresias. Toda a heresia tem a Bíblia. Toda heresia prega a Bíblia. Toda heresia fala de Deus, fala de Jesus, mas a sua prática é contrária ao Evangelho. A sua prática não leva o povo a arrepender dos pecados, não leva o povo a aceitar a Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Mas aqui nós temos também aquela que foi semeada em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e passa a dar fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Não importa, a partir do momento que recebe esta palavra e recebe a graça do Espírito Santo de Deus e se torna uma testemunha de Jesus, então passa a dar frutos, ou seja, passa a ganhar almas para Cristo. E Jesus declara que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então nós precisamos nos empenhar
para pregar as verdades do Evangelho de Cristo, para que haja arrependimento do pecado, para que o pecador se arrependa, para que receba e aceite Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com essas vidas, Senhor, com esses lares, essas famílias, este empresário, este comerciante, este trabalhador, esta trabalhadora, ó Deus, este religioso, esta religiosa, que me assiste nesta hora, e que a tua palavra, Senhor, o teu Espírito Santo, está, Senhor, movendo estes corações, para se voltarem para as verdades do teu Evangelho, para se voltarem para a tua salvação, para se voltarem, Senhor, para ti, para também darem frutos, e frutos que saltem para a vida eterna. Visita nesta hora, Senhor, a cada vida, a cada coração e a cada entendimento. Em nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo toda ação do maligno, eu estou repreendendo todo espírito da mentira, todo espírito da falsidade, todo espírito da heresia, que advém contra esta vida, que advém contra esta casa, contestilar esta família. Eu estou repreendendo, desfazendo, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, que haja cura, haja libertação, haja despertamento em cada coração, em cada entendimento. Pelo nome glorioso do Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem em verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.